Exatamente às 8h04 de uma manhã fria de terça-feira, meu cartão de débito foi recusado por causa de 1 litro de leite de 8,50 no supermercado Zafari, na Avenida Borges de Medeiros, em Gramado, Rio Grande do Sul. Pensei que a maquininha estava com problema. Então liguei para meu marido Bento e ele riu antes de dizer: "Você está gastando demais." 10 segundos depois, a filha dele pegou o telefone e acrescentou calmamente: "Peça permissão antes de gastar mais. R$ 1." Eu gostaria de poder dizer que respondi com algo inteligente. Não o fiz. Apenas fiquei ali, segurando aquele litro de leite enquanto a caixa esperava. A jovem atrás do caixa não devia ter mais de 25 anos. Ela me deu aquele tipo de sorriso simpático que as pessoas usam quando estão tentando não te envergonhar. "Sinto muito", ela disse suavemente. "Quer que eu tente mais uma vez?" Eu assenti. Ela inseriu o cartão novamente. Bip, recusado. Um homem empurrando um carrinho de compras se mexeu atrás de mim. Em algum lugar mais adiante nos caixas, um bebê começou a chorar. Um garotinho na fila com a mãe olhou para mim e sussurrou um pouco mais alto do que provavelmente percebeu: "Mãe, por que o cartão dela não funciona?" Sua mãe o silenciou discretamente. Eu queria que o chão se abrisse sob meus pés. Em vez disso, peguei meu celular na bolsa. Bento atendeu no segundo toque. "Oi", eu disse, tentando manter minha voz firme. "Algo está errado com o nosso cartão de débito." Houve uma pausa, então ele riu. Não uma risada nervosa, nem de confusão. Uma risada de verdade. Talvez já fosse hora. Eu franzi a testa. "O que isso significa?" "Significa que você tem gastado demais ultimamente." Honestamente, pensei que tinha ouvido errado. "Bento, estou comprando leite, bem." Ele disse: "Tudo se soma." Antes que eu pudesse responder, ouvi outra voz: "Tainá, pai, deixa comigo." O telefone mudou de mão. Então ela falou como se estivesse explicando algo para uma criança teimosa. "Elara, de agora em diante, peça permissão antes de gastar mais R$ 1." Permissão? Eu realmente olhei ao redor para ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Por um segundo não consegui nem encontrar palavras. Não porque estava com raiva, mas porque estava tentando entender como 17 anos de casamento tinham de alguma forma levado a este momento. "Estou comprando mantimentos", finalmente consegui dizer. "Estamos protegendo o papai." Tainá respondeu: "Alguém tem que fazer isso. A ligação caiu." Fiquei olhando para a tela por mais alguns segundos antes de abaixar o telefone. A caixa fingiu não notar meu rosto. "Você gostaria que eu guardasse isso?" ela perguntou. Engoli em seco. "Não." Abri o pequeno bolso escondido atrás da minha carteira de motorista e tirei a nota de R$ 100 de emergência que carregava há anos. Meu pai me ensinou esse truque quando eu tinha 16 anos. Sempre tenha dinheiro suficiente para voltar para casa. Eu nunca imaginei que precisaria por causa do meu próprio marido. "Vou levar só o leite", eu disse em voz baixa. Deixei as bananas e o pão de forma integral de lado. O total deu R$ 47 mais impostos. Enquanto levava a sacola para o meu carro, o vento frio de maio bateu no meu rosto com mais força do que o normal. Fiquei sentada ao volante por quase 1 minuto inteiro sem ligar o motor. Isso não podia ser sobre dinheiro. Simplesmente não podia. Bento sabia exatamente como nossas finanças funcionavam, ou pelo menos eu pensava que ele sabia. Quando nos casamos, 17 anos antes, ambos já tínhamos vivido vidas inteiras. Cada um de nós havia enterrado um cônjuge. Cada um de nós havia criado filhos. Nenhum de nós procurava outro conto de fadas, apenas gostávamos um do outro. Bento me fazia rir, eu o fazia se sentir calmo. Isso parecia suficiente. Ao longo dos anos, eu cuidei da maior parte da papelada porque passei 32 anos como diretora de RH. Orçamentos seguros, planejamento de aposentadoria, tudo isso vinha naturalmente para mim.
Bento odiava papelada. Ele sempre dizia: "Você cuida dos números, eu cuido de consertar todo o resto." E por anos foi exatamente o que fizemos até ele se aposentar. Algo mudou depois disso. Não foi da noite para o dia, mas como ver uma rachadura se espalhar por um para-brisa. Lenta, silenciosamente. No início, ele apenas fazia mais perguntas. Quanto custaram as compras este mês? Por que as contas de serviços públicos estão mais altas? Realmente precisamos trocar aquela máquina de lavar louça? Nada irracional. Então Tainá começou a nos visitar com mais frequência. Ela havia se mudado recentemente de volta para Porto Alegre após o divórcio. Ela insistia que só queria ajudar o pai a se manter organizado. No começo eu aceitei bem. Ela organizou arquivos, separou correspondências, até se ofereceu para pagar contas online. Pensei que ela estava tentando se reconectar com o pai. Nunca imaginei que ela estava mudando silenciosamente a maneira como ele me via. Finalmente, liguei o carro. Casa ficava a apenas 12 minutos de distância. Em vez de virar em direção ao nosso condomínio, dirigi direto pelo próximo cruzamento e depois por outro. Sem realmente decidir, me vi indo em direção ao centro de Gramado. O escritório de Renata Moura ficava no segundo andar de um prédio de tijolos, em frente à Praça do Fórum. Eu conheci a Renata há quase 15 anos. Ela cuidou do planejamento sucessório dos meus pais depois que minha mãe faleceu. Ela ergueu o olhar no momento em que entrei. "Elara!" Forcei um sorriso. Não a enganou. Ela fechou a pasta que estava lendo. "O que aconteceu?" Sentei-me do outro lado de sua mesa. Por vários segundos, não consegui falar. Finalmente sussurrei. "Acho que meu marido acabou de deixar a filha dele decidir que tipo de esposa eu mereço ser." Renata não se apressou para preencher o silêncio. Ela simplesmente me entregou uma caixa de lenços. Não peguei nenhum. Em vez disso, abri minha pasta de couro e deslizei várias pastas sobre sua mesa. Extratos de conta corrente, matrículas de imóveis, documentos de fundos de herança, resumos de investimentos. Renata olhou para a primeira página, depois para a segunda. Suas sobrancelhas se ergueram lentamente. Ela olhou de volta para mim. "Elara?" Sua voz ficou muito baixa. O dinheiro de quem eles realmente estavam tentando controlar. Encarei seus olhos. "Acho que o Bento nem sabe." Renata virou outra página, e mais outra. Finalmente ela se recostou na cadeira. Pela primeira vez naquela manhã, alguém não estava me olhando com pena. Estava me olhando com preocupação e algo mais, resolução. Ela juntou as mãos e disse: "Antes de fazermos qualquer outra coisa, preciso que você me conte exatamente o que aconteceu naquele supermercado." Respirei fundo. Pela primeira vez desde as 8, senti que alguém estava finalmente me ouvindo. Renata ouviu sem interromper. Contei a ela sobre as 2 tentativas recusadas à risada de Bento e a voz de Tainá vindo pelo telefone, como se ela tivesse todo o direito do mundo de me disciplinar. Repeti a frase exata. "Peça permissão antes de gastar mais R$1." Renata tirou os óculos de leitura e os colocou sobre a mesa. "O Bento te avisou antes que ia restringir seu acesso. Você concordou com isso, não? A Tainá tinha sua permissão para gerenciar qualquer conta em seu nome. Absolutamente não." Renata assentiu uma vez, depois abriu a primeira pasta que eu havia trazido. Ela tinha o hábito de ficar muito quieta quando estava se concentrando. Seus olhos percorriam as páginas enquanto um dedo seguia os números das contas. "Esta conta corrente é conjunta", ela disse. "Sim, para despesas domésticas. E esta conta poupança também é conjunta, principalmente para impostos da casa e reparos." Ela virou para o próximo extrato.
Mas sua pensão é depositada aqui, minha conta individual. E a conta de investimentos é exclusivamente sua. Sim, o fundo de herança, meus pais o estabeleceram antes de falecerem. Ela pegou a matrícula do imóvel. E você comprou a casa em 1998, anos antes de conhecer o Bento. Renata ergueu o olhar. Quanto do dinheiro do Bento foi para a compra original? Nada. E grandes reformas, eu paguei pela maioria delas. Ele mesmo fez parte do trabalho. Ela assentiu e continuou lendo. A verdade é que eu sempre fui cuidadosa com a documentação. 32 anos em recursos humanos fazem isso com você. Você aprende rápido que as memórias se tornam seletivas quando dinheiro ou orgulho entram na conversa. Ainda assim, ver minha vida reduzida a pastas me deu um nó no estômago. A casa, a pensão, o fundo, a conta de investimentos. Não eram símbolos de riqueza para mim. Eram anos de manhã cedo almoços pulados, cuidar dos meus pais enquanto trabalhava em tempo integral. Sentar à mesa da cozinha depois que meu primeiro marido morreu, tentando calcular se conseguiria manter a casa sozinha. Renata fechou um arquivo. Elara, eles não congelaram tudo, eu sei disso agora. Eles podem não saber disso. Dei uma risada seca. Não acho que não sabem. Renata se recostou. Fale-me sobre a empresa do Bento. Isso me pegou de surpresa. O que tem você disse que ele teve problemas financeiros antes de se aposentar? Olhei para a janela. Lá fora, um entregador descarregava caixas de uma van branca. A vida comum continuava, enquanto a minha tinha parado em algum lugar entre o corredor de laticínios e este escritório. Há 5 anos, 2 clientes grandes não o pagaram, eu disse. Um pediu falência, o outro arrastou a fatura na justiça por quase 1 ano. Quanto ele devia? Entre fornecedores impostos, trabalhistas e uma linha de crédito, um pouco mais de R$140 mil. A expressão de Renata se contraiu. Como ele resolveu isso? Olhei para minhas mãos. Eu o ajudei. Quanto? A maior parte. Ela esperou. Usei dinheiro de uma conta de investimentos e refinanciei uma pequena parte da casa. Pagamos a Receita Federal primeiro, depois os fornecedores dele. Negociei um acordo reduzido na linha de crédito. Isso foi documentado como um empréstimo para ele. Não. Por que não? Porque ele era meu marido. A resposta pareceu tola no escritório de uma advogada. Renata não me criticou. Ela apenas perguntou: a Tainá sabia? Acho que não. O Bento não queria que ninguém soubesse o quão ruim as coisas tinham ficado. Essa foi a parte que eu protegi com mais cuidado. Bento sempre teve orgulho de seu trabalho. Ele podia entrar em um cômodo semi-acabado e ver o que ele se tornaria. Ele entendia de estruturas drywall, códigos elétricos, conhecia todos os fornecedores da Serra Gaúcha. Os homens o ligavam quando precisavam de conselhos, e então sua empresa quase faliu. Ele parou de dormir. Perdeu 7 quilos. Começou a verificar a caixa de correio antes que eu pudesse, porque não queria que eu visse outro aviso de cobrança. Uma noite, encontrei-o sentado na garagem com as luzes apagadas. Eu não consigo consertar isso, ele disse. Foi a primeira vez que o ouvi admitir isso. Então eu consertei o que pude, não porque ele pediu, mas porque eu o amava. E depois, nunca mais discutimos o assunto. Na época, pensei que isso era bondade. Sentada no escritório de Renata, comecei a me perguntar se o silêncio o havia permitido reescrever a história. A aposentadoria foi difícil para ele, eu disse, mais difícil do que ele admitia. Renata gesticulou para que eu continuasse. Durante anos, todos precisavam dele. Funcionários, clientes, subcontratados. Então, de repente, ele estava em casa às 10 da manhã sem ter onde ir. No início, Bento encarou a aposentadoria como uma reforma de casa. Ele limpou a garagem, reconstruiu os degraus do deck, organizou cada parafuso e prego em caixas rotuladas. No terceiro mês, os projetos acabaram.
Ele começou a assistir ao noticiário na TV a cabo até a hora do almoço. Ganhou peso na barriga e reclamava dos joelhos. Algumas manhãs, ele ficava com a mesma camisa de flanela até o jantar. Tentei incluí-lo nas decisões financeiras. Isso só pareceu piorar as coisas. Se eu perguntava se devíamos mover dinheiro para uma conta de maior rendimento, ele ouvia: "Você não entende disso." Se eu o lembrava sobre o prazo de um seguro, ele ouvia: "Você não consegue mais dar conta de nada." Então, Tainá se mudou de Curitiba após o divórcio. No início, ela vinha para o jantar de domingo, depois 2 vezes por semana, e então quase todos os dias ela sabia exatamente o que dizer a ele. "Pai, você construiu uma empresa do nada." "Pai, você não deveria ter que perguntar para a Elara sobre seu próprio dinheiro." "Pai, ela age como se você fosse um de seus funcionários." Eu ouvia pedaços dessas conversas da cozinha. Quando confrontei Bento, ele minimizou. "Ela está preocupada comigo. Ela está criando problemas. Ela é minha filha, Elara." Essa frase encerrava toda a discussão. Renata pegou seu bloco de anotações. Quanta dívida Tainá tem, não sei exatamente. Muita. Alguma evidência? Ela deixou uma fatura de cartão de crédito em nosso balcão há 2 meses. Eu não estava bisbilhotando, estava aberta. Quanto? Pouco mais de R$ 26 mil naquele cartão. Renata anotou algo. Ela tem outros, pelo menos 3, e um carro que não pode pagar. O Bento tem dado dinheiro a ela. Sim, pequenas quantias. Eu achava que R$ 500 aqui e R$ 1.000 ali. De onde? Senti uma pressão fria atrás das minhas costelas. Da conta doméstica. A caneta de Renata parou. Com que frequência, não sei. Ela virou o laptop para si e começou a listar o que precisávamos. Extratos completos, transferências recentes, alterações de login, cópias de quaisquer procurações, designações de beneficiários e comunicação entre Bento e Tainá. Então ela disse algo que fez a sala parecer menor. Isso pode ser mais do que uma briga conjugal. Restringir o acesso a fundos compartilhados, especialmente sem aviso prévio, pode ser evidência de coerção financeira. Se Tainá está influenciando transferências para seu próprio benefício, precisamos saber imediatamente. Eu a encarei. Você está dizendo que ela está roubando. Estou dizendo que não supomos nós documentamos. Essa era Renata. Palavras calmas, arestas duras. Passamos quase 2 horas revisando as estruturas das contas. Bento e Tainá conseguiram interferir na conta doméstica conjunta e no acesso online vinculado a ela. Eles não tocaram na minha pensão, conta de investimentos, fundo de herança ou na escritura da casa. Renata permitiu-se um pequeno sorriso. Eles estavam vigiando o comedouro de pássaros enquanto você ainda é dona da fazenda inteira. Em outras circunstâncias, eu poderia ter rido. Em vez disso, pensei no homem que encontrei na garagem escura 5 anos antes. O homem que eu protegi. O homem que agora achava que eu precisava de permissão para comprar leite. Renata elaborou uma lista de passos imediatos. Revogar a autoridade de Bento sobre minhas contas individuais. Atualizar meu plano de sucessão. Substituir meu procurador de saúde. Documentar cada transferência e preparar os papéis de separação, sem protocolá-los, até entendermos o quadro completo. Nada dramático, hoje, ela disse. Sem ameaças, sem redes sociais, sem confronto. Eu não estava planejando eu sei. É por isso que estou dizendo. Quando saí, o céu tinha ficado cinza. Dirigi para casa lentamente, ensaiando o que poderia dizer a Bento. Então abri a porta da frente. 3 caixas de papelão achatadas estavam encostadas na parede do corredor, mas estavam empilhadas no quarto de hóspedes. Tainá estava ao lado delas, com um marcador preto na mão. Ela sorriu como se estivéssemos planejando uma venda de garagem. Estamos apenas nos preparando, ela disse.
caso você decida ir embora. Bento estava sentado na sala de estar. Ele a ouviu. Ele não disse uma palavra. Naquela noite, deitei acordada ao lado dele enquanto ele fingia dormir. Os números vermelhos no relógio mudaram de 1:17 para 2:03, depois 3:26. Na cômoda estava a nossa foto de casamento de 17 anos atrás. Bento era mais magro então. Eu tinha menos linhas ao redor dos olhos. Parecíamos mais aliviados do que românticos, como duas pessoas que encontraram um porto seguro após tempestades separadas. Olhei para aquela fotografia e me perguntei se estava prestes a destruir minha família por causa de 1 litro de leite. Então me lembrei da voz de Tainá. Não as palavras em si, mas a certeza por trás delas. E entendi algo que vinha evitando. O leite apenas me mostrou a porta. Eles estavam me empurrando em direção a ela há meses. Mal dormi. Toda vez que adormecia, ouvia o scanner do caixa. Bip, recusado. Então a voz de Tainá. Peça permissão. Às 6:30 da manhã de quarta-feira, eu já estava vestida. Bento estava na cozinha servindo cereal. Ele ergueu o olhar quando entrei. Bom dia. Sua voz soava quase normal. Quase. Servi-me uma xícara de café sem responder. Ele me observou por um momento, ainda chateada. Olhei para ele. E você? Ele deu de ombros. Acho que você está transformando isso em algo maior do que é. Maior do que o quê? O cartão de débito. Coloquei minha caneca na mesa. Não foi sobre o cartão. Ele suspirou como se eu estivesse esgotando. Tainá e eu estivemos conversando. Quase ri. Eu sei. Estamos apenas tentando ter certeza de que somos cuidadosos com o dinheiro agora que estou aposentado. Cuidadosos? Essa palavra me incomodou mais do que eu esperava. Passamos 17 anos tomando decisões financeiras juntos. Eu nunca comprei bolsas de grife, nunca colecionei joias caras. Nossas férias eram geralmente viagens de fim de semana para a Serra Gaúcha ou o litoral. Eu recortava cupons, comparava taxas de seguro todos os anos, levava sobras para o almoço. Se alguém naquele casamento tinha sido cuidadoso com o dinheiro, tinha sido eu. Olhei para Bento uma última vez. Vou sair. Ele assentiu sem perguntar para onde. Isso doeu mais do que eu queria admitir. O escritório de Renata já havia preparado a maior parte da papelada. Ela me enviou uma lista de verificação na noite anterior. Traga identificação, traga matrículas de imóveis, traga extratos de aposentadoria, não discuta assuntos legais com Bento, não responda a mensagens de texto emocionais. Simples, metódico. Exatamente o que eu precisava. Às 10 estávamos sentadas na agência do Banco da Comunidade em Gramado com a senhora Barros, a gerente da agência que Renata conhecia há anos. A senhora Barros tinha mais ou menos a minha idade, um sorriso caloroso, mechas grisalhas nos cabelos escuros. Ela falou baixo o suficiente para que ninguém por perto pudesse ouvir. Senhora Fontes, ela disse. Renata explicou a situação de forma geral. Antes de fazermos qualquer alteração, preciso verificar cada instrução diretamente com a senhora. Ela passou quase 45 minutos revisando documentos. Nada dramático aconteceu. Sem alarmes, sem seguranças, apenas assinaturas, rúbricas, identificação, mais assinaturas. Revogamos todas as autorizações que eu havia concedido voluntariamente anos antes em minhas contas individuais. A senhora Barros explicou tudo com cuidado. Essas atualizações não aparecerão imediatamente, eu entendo. Nosso departamento de processamento geralmente termina até amanhã à tarde. Tudo bem. Renata assentiu com aprovação. Tudo sobre esse processo pareceu surpreendentemente comum.
As pessoas imaginam a vingança como portas batendo e discursos dramáticos. A vida real é papelada. A vida real é esperar. A vida real é assinar seu nome 23 vezes enquanto percebe que seu casamento está acabando silenciosamente. Em vez de dirigir para casa, fui para a casa da minha irmã Lúcia, em Canela. Lúcia abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela deu uma olhada no meu rosto. Oh, querida! Ela me abraçou com os 2 braços. Pela primeira vez desde a manhã de terça-feira, eu chorei não alto, apenas o suficiente para deixar a pressão escapar. Lúcia não fez perguntas até estarmos sentadas com tigelas de sopa de legumes caseira. Depois de ouvir em silêncio, ela balançou a cabeça. Eu nunca gostei da frequência com que a Tainá estava lá. Pensei que ela estava reconstruindo o relacionamento com o pai. Eu também. Lúcia estendeu a mão sobre a mesa. O que você espera que aconteça? Olhei para minha sopa. Não sei. Isso não é verdade, suspirei. Acho que parei o que eu continuo esperando que o Bento acorde. Lúcia sorriu tristemente. Às vezes as pessoas não acordam até perderem algo. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou. Bento. Fiquei olhando para a tela. Renata tinha sido muito clara. Não atenda. O toque parou. Então, outra ligação. Depois, outra mensagem de voz. Então, silêncio. Quase liguei de volta. Meu polegar pairou sobre a tela. Talvez ele tivesse percebido o quão cruel a terça-feira tinha sido. Talvez ele quisesse se desculpar. Antes que eu pudesse decidir, outra mensagem chegou. Desta vez, de Tainá. Papai está confuso. Pare de tentar assustá-lo. Bloqueei o telefone. Confuso. Bento não parecia confuso no Zafari. Ele parecia divertido. A manhã de quinta-feira foi estranhamente pacífica. Lúcia insistiu que fôssemos caminhar ao redor da represa do Salto. As folhas já haviam começado a ficar marrons. Uma brisa fresca vinha da água. Por quase 1 hora, nenhuma de nós falou sobre advogados ou bancos. Falamos sobre netos, aposentadoria, seus tomates se recusando a crescer este ano, conversa comum. Isso me lembrou que a vida ainda estava acontecendo fora do meu casamento. Por volta das 15h30 daquela tarde, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Renata. Eles processaram tudo, então está feito. As revogações estão completas. Agradeci a ela e antes que eu pudesse guardar o telefone, outra ligação apareceu. Bento. Depois outra, Tainá. Depois outro Bento. Notificação de correio de voz, mensagem de texto, outra ligação, outro correio de voz. O telefone vibrava tanto que praticamente rastejou pela mesa da cozinha de Lúcia. Ela olhou para a tela. Meu Deus! Contei 14 chamadas perdidas, depois 22, depois 30. O número continuava subindo. Às 17h15 havia 41 chamadas perdidas. Nenhuma de nós falou. Finalmente, Lúcia perguntou: o que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, Renata ligou novamente. Isso é exatamente o que eu esperava. O que você quer dizer? Ninguém no banco disse a Bento nada confidencial. Então por quê? Ele tentou acessar uma de suas contas de vestimenta online. Fiquei quieta. Ele não conseguiu, Renata continuou. Então, ele tentou transferir dinheiro usando a linha de crédito imobiliário que você permitiu que ele acessasse anos atrás. Meu estômago se contraiu. Ele também não conseguiu acessar isso. Ele ligou para o banco várias vezes e eles simplesmente confirmaram que sua autorização havia mudado. Nada mais. Sem segredos, sem informações privadas, apenas um fato muito simples. O acesso que ele antes tinha não existia mais. Renata baixou a voz. Elara. Sim. A outra coisa. Imediatamente ouvi em seu tom, não pânico, urgência.
O que é? Ela respirou fundo. Uma conta poupança conjunta passou despercebida em nossa primeira revisão. A conta de emergência? Sim, cerca de R$ 38.000. Dinheiro que havíamos economizado ao longo dos anos para reparos inesperados na casa e despesas médicas. Ainda está acessível conjuntamente. Meu pulso acelerou. Então, Tainá, Renata terminou a frase. Se ela convencer Bento a esvaziá-la antes de entrarmos com proteções adicionais, eles legalmente podem. A sala de repente ficou muito mais fria. Lúcia estava ouvindo do outro lado da mesa. Ela já sabia pelo meu rosto. É ruim. Assenti lentamente. Renata disse uma última frase antes de desligar. Já comecei a preparar a papelada. Podemos impedi-los? Uma pausa. Sinceramente não sei. Naquela noite, observei o sol desaparecer atrás das árvores do quintal de Lúcia. 41 chamadas perdidas. Nenhuma delas se desculpava, nenhuma perguntava como eu estava. Todas as mensagens de voz começavam da mesma forma. Elara, me ligue. Elara, precisamos conversar. Elara, atenda o telefone. Nenhuma disse sinto muito. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, percebi algo. Talvez eu não estivesse mais tentando salvar meu casamento. Talvez estivesse tentando salvar a mim mesma. Justo quando eu estava prestes a silenciar o telefone pela noite, Renata mandou uma mensagem. Esteja no meu escritório às 8h30 amanhã. Talvez ainda tenhamos uma jogada. Olhei para a mensagem, depois para a tela escura refletindo meu rosto. Amanhã, a verdadeira luta começaria. Renata já estava em sua segunda xícara de café quando Lúcia e eu entramos em seu escritório na sexta-feira de manhã. Ela não perdeu tempo. Entrei com uma medida liminar sobre a conta poupança em disputa às 7h30. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. Então, eles não podem esvaziá-la, não sem criar um problema legal muito maior para si mesmos. E se eles já tentaram, Renata deslizou um documento impresso pela mesa. Eles tentaram, olhei para ele. Um registro de transação da noite anterior. Tentativa de transferência de R$ 35.000. Status recusado, pendente de restrição. Fechei os olhos. Bento realmente tentou. Talvez Tainá o tivesse convencido. Talvez ele tivesse feito isso de bom grado. Naquele momento eu sinceramente não sabia qual possibilidade doía mais. Renata falou gentilmente. Não acho que isso foi por precisarem do dinheiro. Não foi por controle. Assenti. Pela primeira vez em 3 dias, finalmente acreditei nela. Na hora do almoço, meu telefone ficou estranhamente silencioso. Sem chamadas, sem textos, nada. O silêncio quase me preocupou mais. Por volta das 3h, Lúcia olhou da sua mesa da cozinha. O Sérgio ligou. Levantei o olhar. Sérgio Oliveira. Ela assentiu. Ele ainda faz aquele churrasco de vizinhança todo maio, eu sei. Ele queria ter certeza de que nós duas iríamos amanhã. Quase ri. A última coisa que precisa agora é um churrasco com os amigos do Bento. Lúcia sorriu. Eu contei tudo a ele. Você o quê? Ele perguntou porque você parecia chateada no início da semana. E eu não ia mentir. Esfreguei minha testa. Lúcia, ele já sabe mais do que você pensa. A tarde de sábado chegou fria, mas ensolarada. O quintal de Sérgio parecia quase exatamente como em todos os maios dos últimos 15 anos. Aquecedores portáteis, mesas dobráveis, maionese caseira e o jogo de futebol passando baixinho em uma televisão ao ar livre. Normalmente, eu adorava essas reuniões. Este ano, cada passo em direção ao quintal parecia mais pesado. As pessoas me notaram imediatamente. Algumas me abraçaram, outras deram sorrisos desconfortáveis. Algumas desviaram o olhar completamente. Tainá claramente esteve ocupada. Em minutos comecei a ouvir pedaços de conversas. Ouvi dizer que ela está deixando Bento.
Algo sobre esconder dinheiro. Coitado, acabou de se aposentar. Continuei sorrindo. Não porque me sentia feliz, mas porque me recusei a me defender antes que alguém realmente me fizesse uma pergunta. Sérgio me cumprimentou com um abraço caloroso. Fico feliz que você veio. Eu também, embora eu não tivesse certeza se isso era verdade. Cerca de meia hora depois, Bento chegou. Tainá desceu da caminhonete dele primeiro. Ela parecia confiante. Confiante demais quase, como se tivesse ensaiado algo. Bento parecia exausto. Ele não tinha se barbeado, seus ombros pareciam mais baixos do que eu já tinha visto. Por um breve segundo, nossos olhares se encontraram. Ele desviou o olhar primeiro. Mal tínhamos terminado de comer quando Tainá se levantou ao lado da mesa de piquenique, segurando um prato de papel. Ela não levantou a voz. Não precisava. O quintal inteiro foi se aquietando. Eu só acho que as famílias deveriam saber a verdade. Sérgio, Tainá, não sério. Ela se virou para mim. Meu pai passou a vida inteira trabalhando. Várias pessoas assentiram educadamente. E agora ela suspirou dramaticamente. Ele está sendo abandonado porque se aposentou. Pude ouvir Lúcia resmungar. Ai, meu Deus! Tainá continuou. Elar o bloqueou financeiramente. Aí estava exatamente a história que ela vinha contando a todos. Meu pai não consegue nem acessar o próprio dinheiro mais. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Alguém perguntou baixinho: isso é verdade? Abri a boca. Sérgio falou primeiro. Espere. Ele parecia genuinamente confuso. Que dinheiro? Tainá piscou. Como assim? Sérgio coçou a cabeça. Eu pensei que a Elara cuidava de quase tudo. Tainá sorriu tensa. O pai a sustentava. Sérgio olhou para ela. Não. Ele olhou ao redor do quintal. Quer dizer, depois que a empresa quase faliu, a conversa parou completamente. Tainá franziu a testa. Que empresa? Sérgio se virou lentamente para Bento. Você nunca contou a ela. O rosto de Bento perdeu a pouca cor que restava. Sérgio parecia honestamente surpreso. Pensei que todo mundo sabia. Ninguém falou. Sérgio continuou com cuidado. Quando Bento quase perdeu a empresa, ele olhou para mim se desculpando. A Elara a manteve viva. Tainá riu. Isso é ridículo. Sérgio não reagiu. Eu estava lá. Ele olhou ao redor da reunião. Eu ajudei o Bento a mover equipamentos para um depósito enquanto os credores ligavam. As pessoas começaram a ouvir com muito mais atenção. Sérgio apontou gentilmente para mim. A Elara negociou com os fornecedores. Ele olhou para Bento. Ela acertou o plano de pagamento da Receita Federal. Outra pausa. Ela até refinanciou a própria casa. Tainá olhou para o pai. Pai! Bento permaneceu em silêncio. Sérgio não tinha terminado. Quando Bento precisou de cirurgia no joelho, ele olhou para outro vizinho. Lembra? O homem assentiu. O plano de saúde não cobria tudo. Sérgio sorriu tristemente. A Elara pagou aquela franquia também. Alguém sussurrou baixinho. Eu nunca soube. Ninguém mais sabia. Tainá parecia completamente perdida. Ela se virou para Bento. Diga a eles. Ele não disse. Em vez disso, baixou os olhos. Por 17 anos eu protegi seu orgulho. Nunca corrigi as pessoas quando presumiam que ele se salvou sozinho. Nunca mencionei as noites que passamos equilibrando faturas atrasadas. Nunca contei a ninguém que eu havia resgatado investimentos silenciosamente para salvar sua empresa. Não porque eu queria crédito, mas porque eu o amava. Sérgio suspirou. Sabe qual é a parte mais triste? Ninguém respondeu.
Ele olhou diretamente para Bento. Você passou anos fingindo que reconstruiu tudo sozinho. Então sua voz suavizou. Quando a verdade é que sua esposa nunca te fez se sentir menor por precisar de ajuda. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Tainá de repente me olhou de forma diferente. Não com bondade, mas com confusão, quase pânico, porque a história que ela construiu estava desmoronando. Ela tentou uma última vez. Então, ela ainda o está abandonando? Não. A voz veio de trás de nós. Renata, eu nem tinha percebido que ela havia chegado. Ela caminhou calmamente pelo quintal, segurando uma pasta. Passei por aqui porque a Elara esqueceu isto. Ela me entregou a pasta, depois olhou educadamente para o grupo. Para a tranquilidade de todos, ela sorriu profissionalmente. O tribunal aprovou uma audiência de emergência temporária para a próxima semana. Tainá enrijeceu. Renata continuou. Não sobre dividir bens. Ela olhou diretamente para Bento, apenas para determinar se a autoridade financeira foi exercida indevidamente. Bento lentamente fechou os olhos. Pela primeira vez ele parecia envergonhado, não constrangido, envergonhado. Tainá pegou seu braço. Pai! Ele se afastou dela em silêncio. Apenas um passo, mas todos notaram, inclusive eu. Enquanto as pessoas lentamente voltavam para suas conversas, Bento finalmente se aproximou. Ele parou a uns 2 metros de distância, perto o suficiente para falar, longe demais para tocar. Ele parecia mais velho do que uma semana antes. Eu não pensei. Sua voz falhou. Eu sei. Não, ele balançou a cabeça. Eu realmente não pensei, esperei. Talvez por um pedido de desculpas, talvez por uma explicação. Em vez disso, ele sussurrou. A Tainá disse. Ele não conseguiu terminar. Pela primeira vez percebi algo desolador. Meu marido não apenas acreditou em mentiras, ele precisava que elas fossem verdadeiras, porque acreditar nelas permitia que ele parasse de se sentir culpado por tudo que eu sacrifiquei por ele. Renata tocou meu cotovelo discretamente. Devemos ir. Assenti. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, Renata se inclinou. A audiência não é a final. Eu sei, mas pode se tornar o dia em que seu marido finalmente ouve a verdade. Olhei para trás uma vez. Bento estava sozinho ao lado da velha araucária de Sérgio. Tainá estava falando. Ele não estava mais ouvindo. Pela primeira vez em meses, ele estava completamente sozinho com sua própria consciência. A audiência foi marcada para a manhã de quinta-feira seguinte. 6 dias. Era só isso. Não 6 meses, não 6 anos, apenas 6 dias, que de alguma forma pareceram mais longos que nosso casamento inteiro. Renata me avisou para não esperar uma cena dramática no tribunal. Isto não é um julgamento de divórcio, ela me lembrou, enquanto passávamos pela segurança no fórum da comarca de Gramado. É uma audiência liminar. Eu sei que a juíza não está decidindo quem fica com o quê. Eu sei. Hoje é sobre uma pergunta. Que pergunta? Ela olhou para mim. Se alguém cruzou uma linha legal. Parecia simples o suficiente, mas não era. Tribunais são muito mais silenciosos do que a televisão faz parecer. Sem música dramática, sem advogados gritando, principalmente pessoas esperando papéis sendo manuseados, portas abrindo e fechando, uma tosse ocasional. Quando nosso caso foi chamado, Bento já estava sentado na mesa oposta. Tainá sentou-se ao lado dele. Ela parecia cansada, não assustada, apenas exausta. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, ela evitou olhar diretamente para mim. Bento parecia mais velho do que eu já ouvira. Seu blazer azul marinho caía frouxo em seus ombros. Ele havia perdido peso. Ou talvez a culpa simplesmente faça as pessoas parecerem menores. A juíza entrou. Todos se levantaram.
A juíza Helena Matos parecia ter seus 60 e poucos anos, calma, confiante. O tipo de mulher que provavelmente já ouviu todas as histórias de família imagináveis. Ela cumprimentou ambos os advogados educadamente. Então, a audiência começou. Renata falou primeiro. Ela não exagerou. Ela não atacou Bento. Ela simplesmente construiu uma linha do tempo. Meritíssima. A senhora Fontes voluntariamente concedeu ao marido acesso a certas contas financeiras ao longo de muitos anos, por conveniência. Ela colocou várias provas diante do escrivão. Essas autorizações eram baseadas em confiança. Ela fez uma pausa. Não em propriedade, a juíza Matos assentiu levemente. Renata continuou. Sem notificar a senhora Fontes, o acesso à conta doméstica foi alterado. Ela apresentou registros bancários impressos. O cartão de débito da senhora Fontes foi recusado enquanto comprava mantimentos. Ela entregou outro documento. Após esse incidente, o Sr. Alves e sua filha adulta informaram a senhora Fontes que ela precisaria de permissão antes de gastar dinheiro. Renata apertou um botão em seu tablet. O alto-falante do tribunal tocou silenciosamente uma mensagem de voz salva à voz de Bento. Elara me ligue. Então outra de Tainá. Pare de tornar isso mais difícil do que precisa ser. Renata não se demorou neles. Em vez disso, exibiu capturas de tela de mensagens de texto. Uma delas dizia: peça permissão antes de gastar mais R$1. O tribunal ficou muito quieto. O advogado de Bento se levantou. Ele não era agressivo, na verdade parecia desconfortável. Meritíssima, isso é um mal-entendido entre cônjuges sobre o orçamento após a aposentadoria. A juíza Matos assentiu educadamente. Continue. Meu cliente se aposentou recentemente. As despesas domésticas se tornaram uma preocupação. Renata não interrompeu. Nem eu. O advogado continuou. Nunca houve intenção de privar a senhora Fontes de segurança financeira. A juíza Matos olhou para Bento. Senhor Alves. Ele se levantou. Sim, meritíssima, tenho algumas perguntas. Claro. Ela olhou para as suas anotações. Quando sua empresa passou por graves dificuldades financeiras há 5 anos, Bento engoliu em seco. Sua esposa o ajudou financeiramente. Uma longa pausa. Sim. Esses fundos foram presentes? Sim. Ela exigiu sua permissão antes de ajudá-lo? Não. A juíza Matos virou outra página. Quando suas obrigações fiscais ficaram em atraso, Bento encarou o banco das testemunhas. Sua esposa negociou acordos de pagamento? Sim. Ela pediu reembolso? Não. Outra pausa. A juíza Matos juntou as mãos. Senhor Alves. Sua voz permaneceu calma. Sua esposa alguma vez exigiu sua permissão antes de pagar as dívidas de sua empresa, proteger seu crédito ou preservar sua casa? O silêncio durou vários segundos. Tempo suficiente para que todos no tribunal o sentissem. Bento tentou falar, nada saiu. Finalmente, não. A juíza Matos assentiu uma vez. Obrigada. Tainá de repente se inclinou para o advogado de seu pai. Ele sussurrou algo de volta. Ela parecia frustrada. Então ela levantou a mão ligeiramente. Meritíssima, a juíza a interrompeu imediatamente. Senhora Alves, Tainá congelou. A senhora não é parte nesta ação. Sim, senhora. A senhora permanecerá em silêncio a menos que seja diretamente questionada. Tainá lentamente se recostou. Pela primeira vez ela parecia nervosa. Renata chamou a senhora Barros do banco. A senhora Barros testemunhou por vídeo. Ela explicou exatamente o que havia acontecido. A senhora Fontes solicitou pessoalmente a revogação de autorizações previamente concedidas. O banco verificou sua identidade. Procedimentos padrão foram seguidos. Nenhuma informação confidencial foi divulgada ao Sr. Alves.
A juíza Matos fez uma pergunta. O banco congelou as contas pessoais do Sr. Alves não meritíssima. A Sra. Fontes pegou fundos que pertenciam exclusivamente ao Sr. Alves não. Então, as únicas alterações envolveram contas legalmente pertencentes à Sra. Fontes ou autorizações que ela voluntariamente escolheu revogar. Correto, simples, claro, impossível de ser mal interpretado. Então, Renata apresentou um último documento, a tentativa de transferência da conta poupança de emergência conjunta, R$ 35 mil, com data e hora. Um dia depois que meu cartão de débito foi recusado. A juíza Matos olhou diretamente para Bento. O senhor estava ciente de que esta transferência estava sendo tentada, Bento? Zito. Sim. De quem foi a ideia? Outro silêncio. Este pareceu ainda mais pesado. Finalmente, Tainá sugeriu mover o dinheiro. O senhor questionou porquê? Sua voz falhou. Não, a juíza Matos recostou-se em sua cadeira. Agradeço sua honestidade. Então ela falou com cuidado. Este tribunal não está determinando a divisão final dos bens conjugais hoje. Ela olhou para ambos os advogados. O propósito de hoje é muito mais restrito. Ela assinou vários documentos. A ordem liminar, restaurando a autoridade exclusiva da Sra. Fontes sobre sua propriedade particular, é concedida. Outra assinatura. A conta poupança conjunta em disputa permanecerá protegida, aguardando procedimentos futuros. Mais uma assinatura. Nenhuma das partes interferirá nos bens financeiros de propriedade separada da outra até que o assunto seja totalmente resolvido. Ela olhou para Bento uma última vez. Casamento requer confiança. Então, para mim, assim como a parceria financeira, sessão encerrada. Fora do tribunal não havia repórteres esperando, sem câmeras de televisão. Apenas pessoas comuns descendo os degraus do fórum, exatamente como a vida real geralmente funciona. Renata pegou sua pasta. Você se saiu bem. Eu mal disse alguma coisa. Às vezes a contenção diz mais do que discursos. Ela estava certa. Bento caminhou lentamente em minha direção. Tainá permaneceu vários metros atrás. Nenhum de nós falou por alguns momentos. Finalmente ele ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos. Tenho tentado lembrar a última vez que Tainá e eu conversamos sobre dinheiro sem mencionar você. Não respondi porque já sabia. Ele continuou em voz baixa. Acho que em algum momento... Sua voz falhou. Parei de ver o que realmente estava acontecendo. Eu acreditei nele. Isso não apagou o que ele fez, mas eu acreditei nele. Renata tocou meu braço gentilmente. Devemos ir. Assenti. Ao chegarmos à garagem do estacionamento, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem de voz. Bento. Quase a apaguei. Em vez disso, apertei o play. Por vários segundos, houve apenas respiração. Então, ele disse baixinho 7 palavras. Eu nunca quis te humilhar, Elara. A mensagem terminou. Fiquei ali olhando para o meu telefone. O pedido de desculpas que eu queria por mais de uma semana finalmente chegou. Estranhamente, não me fez sentir vitoriosa. Apenas me fez perceber o quanto já havia sido perdido. 3 meses depois, meu divórcio foi finalizado. As pessoas, muitas vezes, imaginam o fim de um casamento como um momento dramático. Uma porta batida, um decreto assinado, alguém indo embora sem olhar para trás. A verdade foi muito mais silenciosa. A papelada chegou em um grande envelope pardo, em uma tarde de terça-feira. Renata ligou para me avisar que tudo havia sido protocolado. A juíza assinou o acordo esta manhã. É isso? Ela sorriu pelo telefone. É isso. Agradeci, desliguei e sentei-me à mesa da minha cozinha.
Não a cozinha da casa em Gramado. Aquela casa já havia sido vendida. Esta era uma casa menor, em Canela, a apenas 15 minutos de Lúcia. 2 quartos, um pequeno pátio, espaço suficiente para mim, nem mais nem menos. Servi-me uma xícara de café e olhei ao redor. O lugar ainda cheirava levemente a tinta fresca. A maioria dos móveis veio da minha antiga casa. A colcha da minha mãe estava dobrada sobre o sofá. A cadeira de balanço do meu primeiro marido estava ao lado da janela. Algumas memórias mereciam ficar. Outras finalmente foram guardadas. O acordo surpreendeu alguns parentes não porque eu ganhei, mas porque não tentei punir Bento. Renata me fez a pergunta semanas antes. Que resultado você realmente quer? Pensei nisso por um longo tempo. Então respondi: quero minha vida de volta. Não vingança, não humilhação, apenas paz. O tribunal reconheceu o que sempre foi verdade. A casa permaneceu minha porque eu a comprei anos antes do nosso casamento. O fundo de herança dos meus pais permaneceu intocado. Minha conta de aposentadoria ficou comigo. A conta poupança conjunta foi dividida de forma justa. Bento ficou com sua caminhonete, suas ferramentas e os fundos de aposentadoria que lhe pertenciam. Ninguém saiu rico. Ninguém saiu arruinado. Não foi uma vitória. Foi um limite. Um que nunca deveria ter sido cruzado. Cerca de um mês depois que tudo foi finalizado, Lúcia me convenceu a ser voluntária no centro de referência do idoso da cidade. Estão procurando alguém para dar oficinas de orçamento. Passei 32 anos em RH, exatamente. Então, a cada 2 quartas-feiras de manhã, eu me encontrava em uma sala comunitária com uma dúzia de aposentados. Alguns eram recém-viúvos, alguns tinham filhos adultos ajudando com as finanças. Alguns simplesmente queriam aprender a evitar golpes. Uma manhã, uma senhora chamada Denise levantou a mão. Ela parecia ter seus 70 anos. E se a pessoa que controla seu dinheiro for da família? A sala ficou muito quieta. Sorri gentilmente. A primeira coisa que você faz, fiz uma pausa, é contar a alguém em quem você confia. Ela sentiu lentamente, então sussurrou. Eu gostaria de ter feito isso antes. Depois da aula, ela me abraçou. Pensei que era a única. Percebi então que minha história nunca foi única. Essa era a parte dolorosa. Ouvi sobre Tainá por meio de amigos em comum. Ela acabou pedindo falência. Aparentemente, os saldos dos cartões de crédito se tornaram impossíveis de administrar depois que Bento parou de ajudá-la. Curiosamente, não me senti satisfeita. Por semanas, imaginei que ouvir que ela havia perdido tudo me faria sentir vingada. Não fez. Na maior parte, senti-me cansada. Ela gastou tanta energia tentando controlar um dinheiro que nunca foi dela. No final, ela perdeu algo muito mais valioso: o relacionamento com o pai. Bento alugou um pequeno apartamento na zona norte de Porto Alegre. Sérgio o visitava toda semana. Lúcia ocasionalmente mencionava o quão quieto ele havia se tornado. Ele mal fala mais. Não fiquei surpresa. Algumas lições não chegam de uma só vez. Elas se acomodam lentamente como o inverno. Numa manhã de sábado, no início da primavera, meu telefone tocou. Era Bento. Olhei para o nome dele por quase 1 minuto inteiro antes de atender. Alô? Oi. Sua voz soava diferente. Não derrotada, apenas mais suave. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Esperei, mas você tomaria um café comigo? Quase disse não. Em vez disso, ouvi a mim mesma perguntar quando. Nos encontramos em um pequeno café em Nova Petrópolis, do tipo com pisos de madeira antigos e cucas caseiras. Ele já estava lá quando cheguei, de pé, esperando. Quando me viu, sorriu educadamente.
Não o sorriso fácil que eu conhecia há anos, um sorriso nervoso. Pedimos café, nada mais. Por vários minutos, simplesmente observamos as pessoas irem e virem. Finalmente, Bento falou. Eu repassei aquela manhã no Zafari 1000 vezes. Olhei para minha xícara. Eu gostaria de poder apagá-la. Você não pode. Eu sei. Ele esfregou as 2 mãos em volta da sua caneca de café. Sabe o que finalmente me atingiu? Balancei a cabeça. Não foi a Tainá que me surpreendeu. Eu fiz minhas próprias escolhas. Ele suspirou. Eu continuei culpando-a, porque doía menos do que me culpar. Nenhum de nós falou por um tempo, então ele continuou em voz baixa. Quando me aposentei, ele procurou as palavras certas. Parei de me sentir útil. Eu ouvi. Você ainda estava resolvendo problemas. Ele sorriu tristemente. Você sempre teve um plano. Eu passei a vida inteira consertando coisas. Ele assentiu. E de repente eu não conseguia consertar nada. Do lado de fora da janela, um jovem pai ajudava sua filhinha a descer de uma caminhonete. Bento os observou. Acho que confundi estar no controle com ser respeitado. Essa frase ficou comigo, porque eu sabia exatamente quando aconteceu. Não quando Tainá voltou. Não quando ele se aposentou, muito antes disso, pouco a pouco, decisão por decisão, até que um dia ele esqueceu que casamento não era sobre manter a pontuação. Tomei um gole lento de café. Nunca foi sobre R$ 8,50, ele assentiu. Eu sei, foi sobre o momento em que você parou de me ver como sua parceira. Ele olhou para baixo. Eu parei. Outro longo silêncio. Então ele olhou de volta para mim. Sinto muito, desta vez acreditei nele completamente. O perdão, no entanto, não é o mesmo que reconstruir. Algumas pontes podem ser reparadas, outras se tornam lembretes de onde não atravessar novamente. Estendi a mão sobre a mesa, não para segurar a dele, apenas para tocá-la gentilmente por um segundo. Espero que você encontre paz, Bento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você também. Levantei-me primeiro. Ele não me pediu para ficar, ele não pediu outra chance. Isso me disse que ele finalmente havia entendido. O respeito não pode ser exigido, a confiança não pode ser controlada. E o amor certamente não pode sobreviver onde a permissão substitui a parceria. Algumas semanas depois, passei por aquele mesmo Zafari na Borges de Medeiros. Eu não estava pensando no passado, só precisava de mantimentos, leite, pão, bananas. Sorri quando notei que o preço do litro de leite tinha subido. Coloquei-o no meu carrinho de qualquer maneira. A caixa escaneou tudo. Inseri meu cartão. Aprovado. Ela me entregou o recibo com um sorriso comum. Tenha um ótimo dia. Você também. Saí para o sol carregando uma pequena sacola de compras. Parecia a coisa mais simples do mundo. Talvez fosse. Olhando para trás agora, percebo que aquela manhã no caixa não acabou com o meu casamento. Ela revelou o que já vinha acontecendo há muito tempo. Às vezes a vida não muda por causa de um grande momento. Às vezes ela muda porque uma terça-feira comum finalmente lhe mostra a verdade que você estava tentando não ver. Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu autorrespeito, espero que tenha escolhido a si mesma. Ou que um dia você escolha. Obrigada por passar este tempo comigo e espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve.